Padre Fábio, há 17 anos eu sou psicóloga e faço da minha profissão a minha vida. Mas confesso que essa última semana, por 3 vezes, ao colocar minha cabeça no travesseiro, chorei muito. Recebi 2 adolescentes, uma de 14 e outra de 15 anos, e essas meninas tentaram suicídio. Uma engravidou de um homem de 26 anos, que a forçou ao aborto. Ele era casado, já tinha filhos. E a outra por problemas familiares. Ouvindo aquelas histórias, tudo parecia tão fora de lugar. Onde estava a alegria, a pureza, os sonhos daquelas meninas? E onde estavam esses pais que não perceberam que suas filhas estavam sofrendo? Senti que meu coração ficava apertado a cada novo depoimento, ao choro, ao sentimento de culpa que cada uma delas carregava, e pela primeira vez não tinha muito o que dizer a elas. Ouvi em silêncio e, fugindo a toda ética, abracei essas meninas. Um abraço apertado, um querer pôr no colo, levar para casa. Sei que meu trabalho com elas apenas começou. Mas aí chego em casa e vejo na TV o final trágico daquele sequestro que terminou na morte de Eloá, uma menina de apenas 15 anos. E eu não podia pegá-la ao colo, abraçar-lhe e dar-lhe uma esperança. Chorei, pela Eloá, pelas minhas 2 meninas e por todos os nossos jovens, vítimas de uma sociedade corrompida, violenta. Até quando vamos ver, Padre, os nossos jovens morrer? Sei que todos somos responsáveis por nossas escolhas, nossos atos, mas muitos dos nossos jovens não receberam orientações, um olhar mais demorado, um gesto de amor e os nãos necessários no momento certo. Padre Fábio, oro a Deus todos os dias para me dar força de continuar esse trabalho, que eu possa ajudar as Eloás, as Marias, as Helenas, mas ainda choro ao me deitar por todos aqueles que não consigo. Sabe, às vezes fico brava com minha mãe, que me pede para ligar sempre que chego ao trabalho. É só um toque no celular para saber que você chegou bem. Ela diz, isso porque eu já tenho 40 anos e... A psicóloga tem 40 anos, né? Mas quando vejo essas histórias, eu agradeço a mãe maravilhosa que tenho. O cuidado, o carinho, a preocupação, é o amor incondicional. Acho que é isso que falta hoje no mundo, Padre. Como podemos fazer para ajudar os nossos jovens? Veja bem, que são as palavras de uma psicóloga que está acostumada também a lidar com os limites do mundo, né? Primeira coisa que eu acredito, minha gente, é que nós precisamos retomar com urgência aquilo que a gente falava no início do programa. A tragédia dessa menina precisa nos ensinar. Não há como continuar a nossa vida do mesmo jeito. Aliás, este ano foi marcado por tragédias envolvendo crianças. O que isso expõe? Isso expõe um modelo de paternidade, um modelo de maternidade. Não estou dizendo de maneira alguma, aliás, criou uma admiração dentro de mim muito grande pela dona Ana Cristina, que é a mãe da Eloá, que fez um testemunho lindo no momento do velório da menina. Uma mulher marcada pela experiência de Deus, a gente percebeu isso. Ela não estava fazendo teatro, né? Ela estava dando testemunho da fé na ressurreição, quando ela mesma disse, olha, isto que eu tenho diante de mim é uma matéria que vai apodrecer, mas o espírito da minha filha é eterno e já está em Deus. E eu achei bonito que no momento daquela dor, a dona Ana Cristina, ela teve condições de lembrar das 7 pessoas que não morreram por causa da filha. Porque na verdade a casa estava cheia. E foi a Eloá mesmo que foi convencendo Lindenberg a libertar os outros que não tinham nada com a história. Então veja bem que em nenhum momento aquela menina se trancou no egoísmo. E a última imagem que a mãe teve da filha foi justamente aquela, na janela, falando, mãe, calma. Uma cena tristíssima. A mãe chorando no portão, enxergando a filha trancafiada, ameaçada de morte naquela janela, naquele apartamento, chorando, pedindo para ela ter calma. E eu acredito que a dona Ana Cristina deva ter está vivendo o conselho da filha. Mãe, tenha calma. E hoje ela deve fazer essa leitura. Tenha calma diante de toda essa tragédia. Fique diante da minha morte, diante deste acontecimento, calma. E a calma daquela mulher nos conta.
necessidade de atribuir culpa cada vez que uma tragédia acontece. Só que não adianta, não resolve a tragédia. O que a gente precisa é pensar na pequena parcela de culpa que todos nós temos, no momento em que a gente descobre que há um jeito de ser gente no mundo de hoje que precisa ser modificado, e que eu corroboro, isso é, eu faço ser, no momento em que eu negligencio a minha responsabilidade como pai e como mãe. Nós não podemos dizer que a dona Ana Cristina foi culpada pelas escolhas da Eloá, nós não podemos dizer. Agora, a partir daquela menina, nós podemos pensar, a morte dessa menina, o sofrimento dessa mãe não pode ser em vão. Então você que é mãe, que tem a sua filha, você que é pai, que ainda tem os seus filhos aí, pode muito bem olhar para o sofrimento dessa casa e pensar, o que deu errado lá que pode dar errado aqui também? E a partir disso a gente estabelecer uma reflexão. Não se trata de atribuir culpas. Quando a gente olha, por exemplo, para a vida da Eloá, a gente precisa pensar se isto é o melhor para uma menina de idade. Minha gente, a gente precisa entender que a adolescência, essa fase de transição, é uma fase muito difícil. E ela se torna ainda mais difícil quando começa a intensificar nela as características da fase adulta. Uma menina de 12 anos, com todo o respeito às mães que permitem isso, só para fazer pensar, ou então para ajudar a afirmar aquela que não deixa mesmo. Você está certa. Uma criança de 12 anos não está preparada para namoro, minha gente. Ela não está preparada para uma intimidade sexual. E não sejamos ingênuos. Estas crianças começam a vida sexual assim, nessa idade, sim. Os namorinhos hoje, eles não são inocentes como em outros tempos, não. Eu me recordo que quando eu era adolescente, a gente ia para a Praça do Coreto, lá de Formiga, tinha um coreto lá no centro, e a gente ia ali entre 13 e 14 anos, a mãe da gente deixava a gente ficar. Depois da missa, mais uma meia hora, uma hora, no máximo a gente tinha que ir embora. 9 horas da noite a gente já estava em casa. O que a gente considerava namoro? A gente falava que a gente ia namorar, mas era aquela voltinha em torno do coreto. As meninas giravam para um lado, a gente girava para o outro. E de vez em quando se encontrava. E só de fixar o olhar, aquilo a gente já dizia que estava namorando. Mal sabia o nome da menina, nunca pegava na mão. Agora, é uma experiência lúdica, bonita, de você descobrir o outro, né? De você viver essas primeiras emoções que o amor vai trazer. Mas, pelo amor de Deus, uma criança de 12 anos não está nem um pouco preparada para viver uma relação de namoro. Os afetos estão todos desordenados e, com todo respeito, menino nessa idade tem que estudar. O empenho tem que ser nessa idade, sabe para quê? É para ter uma atividade esportiva ou uma atividade cultural, colocar esses filhos para estudar música, colocar esses filhos para fazer uma atividade de educação física, um esporte. Descubra um esporte que aquela criança goste, invista nisso, encha a cabeça do seu filho de boas coisas. Eu me recordo, gente, que quando isso não era esforço da minha mãe, não. Isso era uma busca minha. E que eu acabava contagiando os meus coleguinhas. Nós, lá em Formiga, quando a gente tinha essa faixa de idade, 10, 12, 13 anos, nós tínhamos um compromisso de fazer uma leitura de um livro por semana. A biblioteca municipal nos dava 8 dias, a gente pegava o livro numa segunda-feira e devolvia na outra segunda. Um hábito que os nossos professores colocaram. Isso eu agradeço muito. Eu me lembro da dona Conceição, que era a bibliotecária lá do Aureliano Rodrigues Nunes, que foi a primeira que abriu a porta de uma biblioteca e nos mostrou o que era aquela biblioteca. E eu me lembro me recordo como se fosse hoje. Ela abriu a porta e disse assim: olha, aqui no meio destes livros há pessoas interessantíssimas que vocês precisam conhecer. Minha gente, essa fase da vida é a fase do investimento, é a fase de fazer algum estudo. Fala, padre, eu sou pobre e não temos oportunidade. Olha, o que existe de iniciativa hoje, ou seja de ONGs, ou seja do próprio governo, ou seja dos municípios, de dar oportunidade aos nossos jovens para ocuparem a cabeça. E eu tenho testemunho disso, de inúmeras pessoas que têm iniciativas assim,
de buscar fazer alguma coisa para ocupar a cabeça do jovem. Agora, se a gente já os libera para os relacionamentos amorosos aos 11, 12, 13 anos, 15, 16, gente, a gente encontra às vezes garotos e meninas com 14 anos namorando firme. Com todo respeito, onde é que está o significado do namoro, que é justamente a possibilidade de se conhecer para casar? Vai namorar 20 anos? Porque um garoto de 16 anos, pelo amor de Deus, aliás, eu pessoalmente acho que nenhum ser humano deveria casar antes dos 30. Ah, mas a gente vai ficando velho. Não, não tenha medo disso. Você primeiro tem tantas coisas para realizar na sua vida como solteiro. Casamento, gente, ele tem uma série de privações. Em torno de estudos, em torno de possibilidades. Agora já casou, não importa, não adianta. Não vai também largar, né? Vai correr atrás do seu prejuízo. Dá o seu jeito, vai ficar mais difícil. Eu não acho que não tem que casar. Eu só acho que o ser humano tem que buscar, explorar ao máximo as possibilidades que ele tem. E a partir do momento que ele contrai um relacionamento com outra pessoa, essas possibilidades não podem ser exercidas do mesmo jeito que antes. Você vai ter que pensar também no outro. Não pode casar e ficar vivendo como se fosse um solteiro. Ou jogando o filho para a mãe cuidar, ou colocando o filho na responsabilidade de outros. Ah, eu preciso estudar, certo? Deveria ter pensado isso antes de colocar um filho no mundo. Porque essa bagunça que a gente está vendo, esta confusão que está sendo gestada, é justamente fruto de pessoas que não vivem a vida ao seu tempo. Casam antes da hora e depois querem as mesmas oportunidades que os solteiros, e depois os filhos ficam nas responsabilidades de outros que não vão cuidar do mesmo jeito. Que um desestruturado, desabilitado para ver. Assim como a gente precisa de carteira de motorista para andar de carro, muitas vezes a gente também precisa de uma carteira de habilitação para viver. Quem é que nos dá essa carteira de habilitação? É a vida familiar. É a correção na hora certa, é o que essa psicóloga estava dizendo. É o não no momento certo, é o sim na hora certa. Por isso, pense muito bem antes de colocar um filho. Para que depois o seu não esteja na mesma posição que o Lindenberg ou da Eloá, porque os dois papéis são muito próximos. O garoto teve a infelicidade de virar bandido, mas você não pense que aquele garoto nasceu para ser bandido, não. Essa coisa de que já teve a índole errada desde pequeno, isso é conversa. É a falta, muitas vezes, de estrutura social. É, muitas vezes, a falta de oportunidade. A cabeça dos nossos jovens está cada vez mais vazia. Os jovens estão lendo cada vez menos. Hoje, minha gente, o lixo cultural que nos é oferecido é uma coisa absurda. Eu fico vendo pelos meus amigos jovens que são mais próximos. Às vezes, se você conversa, por exemplo, se entra dentro de um contexto de cultura um pouco mais sofisticada, nem conhece. Às vezes não sabe quem foi Cartola. Às vezes não sabe, não conhece uma música de Chico Buarque. Se você perguntar, conhece as composições de Chico Buarque? Não estou dizendo que é o melhor, que tem que ser. Não, eu estou dizendo que falta cultura geral. Eu não tenho que conhecer a obra de José de Alencar, eu não tenho que ter lido todos os livros de Machado de Assis, mas eu tenho que ter alguma informação sobre isso. É pressuposto básico, cultura geral para qualquer coisa na vida. A literatura pode fazer tanta diferença na vida das pessoas, pode fazer tanta diferença, por quê? A literatura nos deixa criativos. É o tanto que a gente lê que vai ficando dentro de nós como bagagem para depois você ter uma conversa, para você contar uma história, para você ter a oportunidade no momento de uma palestra, você fazer ponte com outros conhecimentos. É a hora que você vai fazer uma entrevista de trabalho e você tem uma linguagem mais fluente, você tem mais condições de expressar a inteligência que você tem. O que faz diferença de uma cultura geral, do empenho que um jovem precisa ter para estar bem preparado para a vida, é justamente o quanto que ele ocupou do seu tempo para conhecer. Agora, tem gente que liga a internet de manhã, vai desligar 2 horas da manhã e não fez uma pesquisa séria naquela bendita internet. Ficou batendo papinho com os amigos, olá, você vai... Às vezes fica falando o dia inteiro de uma festa que vai acontecer no sábado. Ou então as páginas de Orkut, né, dessas páginas de relacionamento, de conversa,
Às vezes você não tira nada que presta. Raras exceções de pessoas que às vezes usam, né, ali daquele meio de comunicação para fazer alguma coisa boa. Mas 90% dos Orkuts são ou para fazer uma fofoquinha ou para investigar a vida do outro. Pelo amor de Deus, minha gente. A gente precisa dar um pouco de qualidade cultural para a vida das nossas casas. Padre, nós somos pobres. Não há problema nenhum. Pobreza material não precisa ser sinônimo de pobreza cultural. Machado de Assis era um homem miserável. Ele tinha tudo para dar errado. Ele era mulato naquele tempo em que havia uma discriminação terrível. Ele era pobre, ele era epilético, ele não tinha condições de estudar, ele era filho de analfabetos. E, no entanto, é um dos maiores intelectuais da língua portuguesa na história. Um dos homens mais brilhantes do nosso século. E eu pergunto para você, a vida de Machado de Assis foi fácil? Não foi, não. Olha Rui Barbosa. Um dia perguntaram para o Rui Barbosa, qual é o segredo da sua sabedoria? Sabe o que ele disse? O sol nunca me surpreendeu na cama. Eu levanto cedo. Eu assumo a vida cedo. E não é só falar de dormir, de levantar cedo, não. É um jeito de viver, é uma opção. E hoje, lamentavelmente, o que a gente vê, os nossos jovens não estão preocupados com o futuro. Eles estão preocupados com o namorinho, com a balada que eles vão, com a rave que eles vão. Com todo respeito, não há nada mais socializado no mundo de hoje que seja um atentado contra a sociedade do que essas raves. E sabe o que eu acho que é lamentável? As autoridades públicas sabem que os menores de idade estão lá, se drogando. Nada. Outro dia descobriram no interior do Rio de Janeiro uma rave que era um ponto de tráfico de drogas. Gente, esses jovens, eles ficam lá, às vezes 24 horas. Eu não sei como é que dão conta daquilo, mas ficam. Você acha que uma pessoa em são estado de consciência consegue ficar com o martelo daquele batendo na cabeça o tempo todo? Porque o som, ele emite uma onda sonora, ele tem uma onda cerebral que ele atinge, que ele amortece. Ele não deixa a pessoa refletir muito. Diferente a onda cerebral que o som de uma música clássica atinge, por exemplo. Ele é mais profundo, ele atinge ondas, são estudos que eu não sei dizer muito bem, mas que eu já li alguma coisa a respeito, que diz que o poder de uma música clássica sobre o cérebro é de produzir pensamento. O contrário desses martelos das baladas, que justamente emburrece, ele não deixa pensar. Agora eu fico pensando, quando eu libero meu filho de 15, 16, 17, 18, para estar no lugar deste, eu tenho que estar no mínimo consciente de que eu estou abrindo uma fresta para a tragédia entrar na vida dele. Ah, padre, eu já não tenho mais controle do meu filho. Então dê um jeito de voltar a ter. Porque esta tragédia que aconteceu em Santo André, ela precisa nos ensinar. Não se trata de dizer que o pai, a mãe de Lindenberg são culpados, não se trata de dizer que a mãe e o pai de Eloá são culpados de absolutamente nada. Se trata de nós olharmos para aquilo que nós podemos evitar no mundo de hoje. Entrar num concurso público, se você se preparou bem hoje, pode ter certeza, você não vai ter muito concorrente não. Às vezes são 1.500 por vaga, mas se você for contar quem está preparado mesmo, dá 100. Então para que você vai perder a oportunidade? Para que você vai ficar entorpecendo a sua mente com substâncias que só destroem a sua capacidade de pensar? Gente, há uma estatística estranha e terrível, que um cigarro de crack, ele é capaz de queimar milhões e milhões de neurônios. E que o estado de demência na vida de um usuário de crack vem rápido. Porque é uma droga violenta.
O crack é o lixo da cocaína. E o crack é droga de rave, de adolescentes que estão lá se viciando, e é uma das piores dependências que tem. Porque depois a pessoa, gente, ela vira escrava daquele pó. Agora pense você. Vá, seja inteligente agora. Você que quer dar certo na vida, você que quer ser feliz, que quer fazer felizes outras pessoas que estão do seu lado, para que você vai querer isso para você ficar demente? Uma pessoa de raciocínio lento, sem condições na vida, para quê? Faça boas escolhas na vida. Vá cuidar da sua saúde física, vá praticar uma atividade física, vá ler um bom livro, vá ter uma vida espiritual. Isso vai fazer diferença na sua vida, na sua história. Vai escolher coisas boas na vida, vai escutar boas músicas na vida, vai buscar boas influências para o seu coração, vai ser uma pessoa diferente. Você com tão pouca idade, você pode tanto na vida ainda, vai estudar uma outra língua, vai fazer um outro idioma, vai se preparar para você no futuro ser um bom profissional. É bom demais a gente saber que a gente não perdeu tempo. Se você tem lá os seus bate-papos na internet, não tem problema, mas não faça isso ser o dia inteiro. Tenha o seu espaço lá na internet para você acrescentar-se culturalmente. Sabe como? Ouvi uma notícia lá no noticiário, lá hoje. No jornal, você escutou uma palavra, um assunto que você não conhecia. Joga aquilo na internet, num site de busca. Vá procurar saber. De repente você escutou uma pessoa falando de uma coisa que você não entendia. Você anota lá, eu sou assim, eu sou um curioso nato. Outro dia uma pessoa falou de uma coisa lá, eu não sabia do que se tratava. Não tinha oportunidade de perguntar. Anotei. Primeira coisa que eu faço em casa quando chego vou na internet e pesquiso. Sabe por quê? É um jeito que a gente tem de dilatar o nosso mundo. Sabe o que eu estava pensando? O Lindenberg, por exemplo. Aquele garoto, ele poderia ter resolvido melhor a situação se ele tivesse agido com inteligência. Se ele tivesse naquele momento do sequestro, usado um pouquinho da reflexão dele, ele não teria feito aquela bobagem. Ele teria libertado as pessoas já no primeiro dia, ele ia receber uma repreensão por uma tentativa disso, tentativa daquilo, ia resolver o problema dele com a justiça, ia fazer daquilo um aprendizado. Mas não. Ele agiu, ele foi cabeça dura até o final. Ele não teve espaço para pensar diferente. E às vezes, minha gente, uma pessoa não é assim por acaso. Se ela não foi educada para a reflexão, e aqui eu volto a dizer, há momentos da nossa vida em que a criatividade que a gente exerce, ela é fruto de tudo aquilo que a gente escolheu. Há toda essa história de que há uma inteligência emocional, né? O que é essa tal inteligência emocional? É a pessoa ser capaz de administrar o próprio sentimento. Você já observou como às vezes nós somos vítimas do nosso sentimento? Primeiro, nem tudo que a gente sente é verdade. Às vezes eu sinto uma coisa, mas aquilo não é verdadeiro. Então eu preciso corrigir o meu sentimento. Mas como é que eu corrijo o meu sentimento? Pela cabeça. Então se eu estou sentindo inveja do outro, mas eu não tenho razão de sentir inveja, então meu sentimento é mentiroso. Como é que eu vou descobrir isso? Quando eu começo a prestar atenção que o outro não é tudo aquilo que eu achava. Que eu fico projetando demais o outro e fico achando que ele é grande demais, quando na verdade ele está cheio de defeitos do mesmo jeito que eu. Aí você começa a corrigir o ciúme dentro de você assim, a inveja dentro de você assim. Aí você começa a prestar atenção que você tem valores também. Foi criativo. Teve uma boa inteligência emocional diante do ciúme que sentia. Corrigiu o problema. E quando nós fazemos uso da reflexão, a gente corrige o sentimento desordenado. É o que aquele garoto não conseguiu fazer. Ele não conseguiu os sentimentos dele. E porque não conseguiu lidar com os sentimentos dele, ele agiu de maneira imprudente. Ele matou uma pessoa inocente. Ele criou um problema social. Ou melhor, ele evidenciou um problema social. Porque aquela violência está acontecendo o tempo todo. Então, minha gente, pode ser que você já esteja vivendo os resultados de escolhas ruins, que talvez você não tenha feito, mas que por causa do descuido, o seu filho escolheu sem que você pudesse modificar. Aproxime-se dele. Tente-o convencê-lo
tente convencê-lo de maneira tranquila, de maneira serena, equilibrada, que o melhor agora é ele correr atrás do tempo perdido. Há tanta coisa boa ainda para ser vivida, ainda tantas escolhas que ainda a gente pode fazer, que terão o poder de corrigir o passado. Não porque modifica o passado, é porque quando a gente modifica o presente, a gente está de alguma forma se reconciliando com o passado. Para que outras pessoas não continuem morrendo, ou para que essa violência não cresça ainda mais. Eu tenho certeza que nós não queremos errar, mas a gente erra. Ninguém erra porque quer. Erra às vezes por causa de um descuido, porque vacilou naquela hora, mas ainda é tempo. Nós precisamos descobrir o que a gente ainda pode fazer. Há tanta coisa que nós não podemos fazer mais, mas há tanta coisa que a gente ainda pode fazer, há tanta coisa que a gente ainda pode corrigir. E o Evangelho sobrevive disso, de possibilidades. As possibilidades estão diante de nós. Pode ser que hoje, dentro da sua casa, um pequeno sequestro esteja acontecendo. Pode ser que você vá descobrir que o seu filho está com tendência para coisas que não são boas para ele. Presta atenção nos amigos, nas pessoas que estão influenciando. E você mesmo, que é adolescente, que é jovem, preste atenção nas pessoas que têm influência sobre você. Pergunte-se se aquele convite, ele é favorável, ou se ele é fruto apenas de um divertimento que não vai trazer absolutamente nada para a sua vida, a não ser colocá-la em risco. Tenha coragem de ver se este relacionamento que você está começando hoje, se ele será favorável. Você tem que ter visão de futuro. Minha gente, o Lindenberg agiu daquela maneira, mas ele deve ter mostrado aos poucos aquele ciúme possessivo, aquela agressividade velada. Tem muita gente que fica tolerando situações hoje, pequenas, que vão se avolumando, e não tem coragem de terminar aquele relacionamento. Cuidado, ciúmes doentios podem esconder assassinos em potencial, ou pessoas altamente desequilibradas, que não sabem lidar com as perdas, que não sabem lidar com o desprezo do outro, que não sabem lidar com os nãos da vida. Cuidado, se você está iniciando um relacionamento, cuidado com esta porteira que você está abrindo na sua vida. Preste atenção, veja quem é esta pessoa, conheça um pouco do histórico dos relacionamentos que ela já teve. E se você sentir que você está perdendo o controle dos seus afetos, da sua vida, se essa pessoa está sendo determinante, se você já está aceitando as pequenas violências dela, cuidado. É melhor perder o outro do que perder a si mesmo, viu? E às vezes a gente só pode se encontrar depois que a gente perde o outro. Existem muitas pessoas que não se encontram porque têm medo de perder o outro. Aí fica perdida no que perde o tempo todo. É incapaz de tomar uma decisão. E isso é muito próprio de namoros de adolescentes. Quando você vê que existe uma dependência estabelecida, cuidado. Cuidado com essas dependências afetivas. Elas se chamam sequestro da subjetividade, que eu expressei no meu livro, que eu lancei aqui pela Canção Nova em outros tempos. Cuidado com as dependências afetivas. Elas retiram a qualidade da nossa vida. Bonito é amar, mas não querer o outro para mim e nem querer matá-lo no momento em que ele não me quer mais. Isso é um aprendizado que a gente vai, olha, desde criancinha. Quando a gente vai ensinando para os nossos filhos que perder é processo natural da vida. E que no momento em que ele perde, ele precisa prestar atenção que alguma coisa ele está ganhando. Então cuidado. Não estabeleça vínculos que possam parecer perigosos na sua vida. Não namore com a pessoa só hoje não, viu? Tenha uma capacidade de vê-la no futuro. Se você hoje, como namorada, já tem que se sujeitar a algumas coisas, pense isso depois do casamento. Ah, mas eu não penso em me casar com ele, padre. Então cuidado com este tempo que você está perdendo na sua vida ao lado de uma pessoa que não está te fazendo ser melhor. Ficar ao lado de uma pessoa que só nos faz mal é uma comprovação do nosso desamor. Se eu não me amo, se eu não tenho a menor predileção por mim, é bem provável que eu vá querer tudo aquilo que me destrói e que eu vá fazer dos vícios uma opção na minha vida. Não acredito que você queira viver uma história de desamor com você. Você nasceu para ser feliz. Você nasceu para dar certo.
E Deus quer isso de você. Você nasceu para ser vivo e para fazer essa vida ser plena. Nas pequenas doses, nas menores, naquelas miudinhas, porque são elas que determinam a vida. Obrigado. Eu lhe desejo muita vida nesse dia de hoje. E se não foi do jeito que você queria que fosse, faça escolhas melhores no dia de amanhã. Derrame sobre o seu coração, sobre a sua vida, sobre as pessoas que você ama, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.